De pagar mais de 200 milhões em propina, sai da cadeia depois de conseguir habeas corpus de ministro do Supremo. A atuação de Gilmar Mendes no caso é questionada pelo Ministério Público Federal, que fez um pedido de impedimento dele ao Procurador-Geral da República. Roubo seguido de morte. São Paulo tem o número mais alto de latrocínios em 14 anos. 1 morto e 2 feridos. Comunidade do Jacarezinho, no Rio, tem mais um dia de confronto entre policiais e bandidos. Imóveis cada vez menores. Construtoras apostam em apartamentos de 10 metros quadrados. Polícia continua caçada a suspeito de dirigir a van que matou 13 pessoas em Barcelona. Acabou a invencibilidade do Corinthians. O líder do Brasileirão perde em casa para o Vitória. O esforço do pior time do mundo para conseguir sócios torcedores. Figuíris, é só R$2. De Hollywood, tudo sobre o filme inspirado no best-seller O Castelo de Vidro. A história é uma lição de vida para quem assiste e também para quem fez esse filme. Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Os casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, atingiram o maior número dos últimos 14 anos no estado de São Paulo. Por dia, pelo menos uma pessoa é assassinada por assaltantes. Hoje, mais uma família enterrou o corpo de um parente vítima da violência. Um jovem foi agredido por seguranças na saída de uma boate em Porto Alegre. Ele registrou queixa na polícia e disse que tudo começou por causa de um esbarrão. O empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o rei do ônibus, deixou a cadeia hoje no Rio. O ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes do Estado, Leles Teixeira, também foi solto. Suspeitos de pagar propina para políticos, os dois foram beneficiados por um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Você vai ver daqui a pouco o menor apartamento do Brasil, que tem apenas 10 metros quadrados. Vitória bate o Corinthians em Itaquera e acaba com a invencibilidade do Timão no Campeonato Brasileiro. Não saia daí, a gente volta já já. "97 policiais militares já morreram este ano no Rio de Janeiro, uma média de 3 por semana. Uma estatística que escancara a impotência do Estado no combate à criminalidade. Pois é, Carolina, essa guerra nas ruas acaba acuando a população e assusta as famílias dos policiais, que se veem de mãos atadas e com a impressão de que estão abandonadas à própria sorte. O mercado imobiliário reagiu em São Paulo nesse primeiro semestre do ano. Segundo o Sindicato da Habitação, a venda de imóveis novos aumentou quase 10% na comparação com o mesmo período do ano passado, Marcelo. Entre as novidades do setor estão os apartamentos compactos, para não dizer minúsculos, né, Carolina? Você conheceu um, né? Eu quero saber o que você achou. É verdade, olha, eu visitei um decorado de 14 metros quadrados, bem bonitinho, mas não sei se eu ia caber lá dentro. Eu fui mostrar soluções tecnológicas que deixam o lugar um pouco mais espaçoso. E se você achou esse pequeno, presta atenção, já estão à venda imóveis ainda menores. Tem que ser tudo mini mesmo, né? Bom, e o antigo prédio da loja de departamentos Mesbla, no Centro Histórico de São Paulo, foi transformado num moderno polo de cultura e lazer. Com o projeto do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, a nova unidade do SESC abriu hoje as portas. E agora nós vamos para as notícias internacionais. Os radicais do Estado Islâmico revelaram hoje que 2 grupos de militantes estão por trás dos atentados na Espanha. Já as autoridades do país disseram que a célula terrorista em solo espanhol foi desmantelada. A polícia faz uma caçada ao suspeito de ser o motorista responsável pelo atropelamento que matou 13 pessoas e deixou mais de 100 feridas no centro de Barcelona. Guarda-chuva para sair do maior parte do Brasil. E pode também pegar um casaco. Na madrugada de segunda, as temperaturas despencam de novo. Já caiu bastante água no sul e agora a frente fria vai reforçando a chuva também no sudeste e no centro-oeste. Onde já estava chovendo, como em São Paulo, o sistema dá mais força para os temporais. E a instabilidade não para, pelo menos até segunda. O centro-oeste, que estava com tempo bem seco, também já volta a ser atingido pela chuva. É só nas áreas claras que aí o sol aparece nesse domingo.
No Acre, o governo assinou um decreto de emergência por causa dessa seca no Rio Madeira. O nível está em 3,39 metros, 6 abaixo da média. Balsas que fazem a travessia de caminhões têm encalhado por causa do baixo nível de água. E olha que até chove por lá nos próximos dias, mas vai ser em pequena quantidade. Quanto às temperaturas, segue aquele calorão de sempre entre o norte e todo o nordeste. E no centro-sul vai esfriando aos poucos. Já faz 19 graus em Porto Alegre, máxima de 25 em Campo Grande. Em Florianópolis, chove o dia todo, faz entre 11 e 20 graus. No Rio, a previsão é a mesma. Agora, na Serra Gaúcha, de domingo para segunda, esfria muito e a mínima baixa para 4 graus. Agora a gente fala de futebol e de campeonato brasileiro. Nesse momento, o Flamengo vence o Atlético Goianiense por 1-0. Agora e o Corinthians, hein? Quem diria? Jogando em Itaquera, o líder perdeu o primeiro jogo na competição. Os 42 mil torcedores viram o colombiano Trellis marcar o gol do Vitória, o único da partida, acabando com a impressionante invencibilidade de 34 jogos do Corinthians no ano. Mesmo com a derrota, o Timão tem vantagem confortável na liderança do campeonato. O Vitória continua na zona de rebaixamento. Bom, o pior time do mundo agora tem um plano de sócio-torcedor. O Ibis de Pernambuco tenta convencer os fãs a contribuírem com R$2 por mês. O objetivo é arrecadar 30 mil e acabar com um jejum de 2 anos sem vitória. O livro best-seller O Castelo de Vidro, que vendeu quase 3 milhões de cópias e foi traduzido para 22 línguas, chega agora aos cinemas. A história fala sobre a importância do perdão e a necessidade de refletir sobre o passado. Cleide Clock, uma boa noite para você. Boa noite, um ótimo domingo.